Vamos falar sobre as suculentas. Qualquer dúvida, deixe nos comentários abaixo e curta o vídeo. Isso ajuda muita gente aqui que trabalha no Instagram, ok? Combinado? Olá, boa noite! Boa noite para todo mundo! Bem-vindos à nossa comunidade de plantas. Ei, Beth, Isidoros Flores! Doida para falar com a Beth, mas tanta coisa final de semana. Ei, todo mundo, boa noite! Vamos falar das nossas suculentas. E eu vou abrir hoje para perguntas e respostas. Gostaria que vocês compartilhassem essa live. Tem aí uma setinha. Compartilhe para as pessoas que vocês sabem que gostam de plantas, para que venha mais gente para nossa comunidade linda. Pessoal, eu estou bem, tudo em paz, graças a Deus. Quero saber como vocês estão, preparados aí para a semana, se organizaram, fizeram agenda aí para a semana? Oi, minha amiga linda, a Vânia da Girassol, um beijo, amada. Pessoal, quero falar para vocês que vocês lembram a Semana das Plantas e Orquídeas, que a Linda prometeu um vídeo. Ela fez, na verdade, 2 vídeos. Ela fez um pro YouTube, que eu não coloquei ainda, eu vou avisar, vou colocar sempre no YouTube às 19 horas. Mas hoje ela fez um, eu postei agora às 19 horas, depois da live vocês veem, que ela ensina a fazer um arranjo lindo, ela ensina a fazer laço. Então tá aí comprometida, a Linda fez o arranjo, tá bom? Vamos receber a Vanesca. Deixa eu ver se eu localizo ela aqui. Localizei. Pra gente, ela é uma amada bióloga maravilhosa pra gente falar aí de suculentas. Oi! Tá bom? Tudo em Tudo bom, Ana? paz? E você? Que bom! Hoje vamos falar de suculentas. Vamos falar de suculentas. Tá cheio aí, tá lindo. Ai, que bom! Vamos logo que eu tenho um monte de coisa para falar. Pode Como é falar. que tu pensou? Eu vou falando ou a gente vai respondendo as perguntas? Ó, vamos fazer assim. Eu vou... Linda, minha filha entrou aqui. Deixa eu te falar. Vamos fazer assim. Eu tirei os comentários. Contextualiza para nós suculentas, porque às vezes as perguntas estão aí, né? Fala seu Sim, sim. nome, seu canal no YouTube para o pessoal. Às vezes tem alguém aqui que não te conhece. Tá bom. Nós temos Instagram também. Então, vou me apresentar. Eu sou a Vanesca, nós temos um canal chamado Iuca Plantas, eu sou bióloga e mestre em qualidade ambiental. E eu trabalho com plantas, nós temos uma floricultura, né? E nós trabalhamos com plantas desde 2018, não faz tanto tempo. Mas eu sempre fui uma apaixonada por plantas, então eu sempre procurei fazer bastante estudo e bastante trabalho em cima desse assunto. E quando tu me pediu para eu falar sobre isso, eu pensei logo em suculentas, porque eu adoro suculentas. E tem muitas pessoas que gostam também, então daqui a pouco vai ajudar bastante alguns, né? Claro, claro. Fala pra gente. Tá, então a primeira coisa que a gente vai falar hoje... Ah, eu sou professora também, viu? Então pode ser que eu fale muito, tá? Então, assim, ó, a primeira coisa que a gente vai falar hoje é o seguinte, o que são suculentas, né? Muita gente diz assim, eu tenho cacto, ou, tu tem uma suculenta, eu tenho um cacto. Mas, na verdade, um cacto também é uma suculenta. Então, é como se eu dissesse assim, você é gaúcho ou brasileiro, né? Eu sou gaúcho, no caso, né? Por isso que eu usei esse exemplo. Então, assim, todos nós somos brasileiros, tanto gaúchos quanto brasileiros. A mesma coisa, cacto e suculenta. Cacto também é uma suculenta. Porque as suculentas evoluíram durante milhões de anos na face da Terra para se adaptar, e foram selecionadas, né, por seleção natural, para se adaptar a viver em ambientes áridos, ambientes sem quantidade de água suficiente, onde não chove muito, onde o solo muitas vezes é pobre. Então, elas conseguiram, ao longo de milhões de anos, arrumar um jeito evolutivo de juntar nas suas folhas, ou nos seus talos, ou nos seus caules, ou nas suas raízes, um pouco de água. Algumas têm muita quantidade de água. Então, a gente nota que as suculentas, eu vou te mostrar aqui a Echeveria argente, essa aqui é fantástica, olha só, vou ver se vocês conseguem enxergar. Essa aqui Linda. é linda!
É uma echeveria e ela tem as folhas bem gordinhas. E aí, aqui tem um cacto também, esse aqui é o cacto Mammillaria elongata, ó. Eu gosto sempre da plaquinha, que é muita planta, né, ó. E a gente nota que dentro, tanto dos cactos quanto das outras suculentas, a gente tem uma quantidade de água. Então, eu posso dizer que o cacto também é uma suculenta. Então, as pessoas acabam dizendo, ah, tu gosta de cacto ou de suculenta? Eu gosto de todas as plantas, né? Mas se a gente vai falar de suculenta, o cacto entra também como suculenta. Isso é importante. E o cacto, ele tem algumas características, como outras plantas suculentas, mas como ele é bem diferente, as pessoas acabam achando que não é a mesma coisa, entende? Então, mas na verdade é tudo suculenta. Inclusive algumas plantas que a gente come, como alguns temperos, algumas coisas que a gente coloca no cabelo, como a babosa, né? Também são suculentas. E as suculentas, Ana, são assim, ó, são fantásticas, porque elas têm uma capacidade de adaptação ao ambiente muito grande. Então, elas têm diferentes formas, elas têm cores diferentes, elas são rasteiras, elas têm algumas que formam árvores, tem flores bonitas, tem flores não tão bonitas, elas sofrem algumas mudanças conforme o clima, elas são assim, ó, fantásticas. E mais uma coisa que eu gostaria de falar. Tem gente que chama elas de leguminosas. Eu não sei por quê, mas mais de uma pessoa já me falou, ah, leguminosa. Leguminosas são outras plantas que formam legumes, como, por exemplo, o feijão, né, que forma a vagem, que é um legume. Então, a gente está falando de suculentas. E as suculentas, elas não são uma família só. Existem várias famílias. Existem as cactáceas, as crassuláceas, e assim por diante, as aloáceas, e aí vai. São muitas famílias e nem todas... As echevérias, né? Sim, as echevérias são crassuláceas. Nem todas as famílias nem todos os componentes de todas as famílias são suculentas. Tem algumas suculentas que só tem, algumas famílias que têm algumas plantas suculentas e as outras não são. Então, essa classificação de suculentas não tem nada a ver com a família, tem a ver com a característica de adaptação de água. Claro que a gente vai notar que as cactáceas, por exemplo, todas as cactáceas são suculentas, todas as crassuláceas são suculentas, mas algumas famílias isso não acontece. E tem algumas também que a gente não sabe, que é essa aqui, ó, que vocês devem conhecer, ó, que é a peperômia, essa aqui é a peperômia limão. E tem essa aqui também, que é a peperômia caperata red. Olha que coisa mais linda essa aqui. Elas são plantas que são também consideradas suculentas, embora elas são consideradas semi-suculentas, mas a gente coloca junto no grupo das suculentas. E elas são... flor de maio, tem tanta planta, né, que é suculenta. Muitas coisas mais lindas. E tem, assim, as flores. O mais interessante das pessoas, assim, que as pessoas costumam perguntar, eu até trouxe um cacto aqui, ó. E aí perguntam assim, mas eu não sabia que dava flor. Todas as suculentas dão flores. Todas. Porque elas são angiospermas. Angiospermas é um grupo de plantas que tem flores, sementes e frutos. Então, aqui tem uma outra, ó, que é a Graptopétalo paraguaiense, que também está com pendão floral. Olha que lindo o pendão floral dela. Depois eu vou falar, quando eu falar em expresso, um pouco mais dela. Aí eu tenho um aqui, que é um Avortiopsis, ó, que está formando o pendãozinho floral. Não sei se dá para enxergar, porque está bem pequenininho. Mas todas elas todas as plantas suculentas dão flores. Então, muita gente às vezes diz, meu Deus, eu não sabia, ela já é tão linda e ainda me deu flores. Todas elas dão flores. Claro que algumas podem demorar mais. Tem alguns cactos que demoram mais de 30 anos para dar flores, mas elas darão flores. Talvez não em ambiente interno. Aqui, essa aqui, por exemplo, Ana, essa peperômia aqui, isso aqui é a flor dela, esse pendãozinho aqui, ó. É a flor dela. E a flor é a forma de reprodução da planta. Então, sempre quando a planta está com flor, ela está dando o máximo dela para que ela possa seguir na evolução, para que ela possa deixar filhotes, né, deixar mudas. Então, muitas vezes as pessoas acham, isso aqui deve ser, né, eu vou cortar. Tem gente que
para que a planta não fique tão debilitada, corta as flores. Eu não gosto dessa prática porque a gente está indo contra a natureza se a gente corta as flores, a menos que elas estejam secas, né? Mas tem muitos botânicos que dizem que a echeveria, por exemplo, depois que dá o pendão floral, ela deve ser cortada o pendão floral. Eu não faço isso, eu deixo elas seguirem o ritmo da natureza e quando estiver bem sequinho eu retiro. Já tem alguma pergunta aí, Ana? Eu posso continuar? Pode continuar, depois a gente abre Então, para as perguntas. Que eu quero que então, você saiba que eu admiro, sou sua fã, amo o seu trabalho. Quanto muito conhecimento obrigada. e seriedade que você põe em cada vídeo que você posta. Muito obrigada, Ana, muito obrigada. A gente faz um trabalho assim. Como eu sou Fantástico. bióloga, eu tenho todo um compromisso com a verdade, né? Com compromisso com a parte científica. Então, eu não sou aquela que fica dizendo, ai, que a plantinha é lindinha, não sei o que. Não, eu falo realmente o que tem que falar. Eu me emociono às vezes, eu fico super, né? Isso eu faço porque eu sou bastante assim, intensa. Mas eu falo certo, sabe? Eu dou o máximo de dicas possíveis e, assim, as coisas corretas. As coisas, inclusive, que não deram certo, eu coloco também. Coisas que nem agora está tendo um movimento, há mais tempo já teve, não sei se tu já deve ter visto em algum lugar, de colorir as suculentas, né? Vi lá na Olambra. Tem locais, eu nunca fui a Alhambra, eu tenho sonho de ir lá. Tem locais, tem algumas empresas que colocam uma tinta na planta, né? Essa tinta, ela não é uma tinta tóxica, a planta não vai morrer por causa disso, né? Mas é completamente antiecológico, né? Tu colocar uma tinta num ser vivo. É um ser Vamos vivo, tu tá com um colocar as ser vivo. suculentas em sol pleno. Isso. Agora sim, ó. Isso aqui tá da Graptopetalum paraguaiense, ó, a planta fantasma. A gente olha aqui, quer ver, ó? Essa aqui ela não pega tanto sol. E essa aqui pega bastante sol. Dá pra ver que ela tá bem avermelhada, né? Olha só que linda. Linda, um espetáculo. Isso é um estresse natural dela. Eu não coloquei nenhum corante, eu não coloquei nenhuma substância, nada disso. É um estresse natural. E esse vermelho que ela tem é para fazer com que ela tenha mais adaptação ao ambiente. Aqui tem outra, Ana, que é uma Sempervismo. Olha que coisa mais linda essa aqui. Essa aqui eu adoro. Olha aqui. Olha só, tá caindo as pedrinhas. Maravilhosa. Maravilhosa, eu adoro ela. Porque assim, ó, essa aqui, ela também, se a gente bota num ambiente bem mais escuro, ela não fica tão vermelha. Se a gente bota num ambiente mais claro, com mais luz, ela fica vermelha. Então, a coloração natural das plantas, por exemplo, a gente quer que a planta fique mais colorida, a gente coloca no sol, a gente quer que a planta fique mais verde. Isso é de acordo com a natureza, isso ela não vai sofrer. Mas assim, colocar corante no solo, pintar com tinta, eu sou completamente contra. Respeito quem é a favor, mas eu acho que é completamente antiecológico isso. Né? E assim, Vanessa, ó, a oi. principal pergunta que eu tive foi o seguinte: eu coloco todas as suculentas em sol pleno ou tem algumas que vão queimar? E outra, eu posso colocar em casa, mas onde em casa? Perfeito, tá. Eu trouxe aqui alguns exemplos de plantas que gostam de sol pleno. Para começar, os cactos, as cactáceas, que são suculentas, elas gostam de sol pleno. Elas são oriundas principalmente da África, do continente africano, e de locais muito quentes, de desertos e locais quentes, que não tem muita água disponível. Então, os cactos são praticamente alguns, como o Ripsalis, que também é uma cactácea, ou a própria flor de maio, que também é uma cactácea, são plantas que fogem à regra, são plantas que não gostam de sol pleno e são cactáceas, mas a maioria gosta. Toda regra tem Agora, sua exceção. oi? Toda regra tem sua exceção, né, Toda Vanessa? exceção. E assim, ó, algumas outras plantas, por exemplo, aqui eu trouxe algumas, ó, essas aqui que são normalmente as plantas suculentas que têm a cor mais escura, ó, tá vendo esse aqui? É uma Vortiopsis. Esse tipo de planta que tem a coloração mais escura normalmente gosta de sombra.
Então eu vou ter essa aqui, eu vou ter essa aqui também. Olha que linda essa aqui. Também é uma planta que gosta de ambiente escuro, mais escuro. Mas, Ana, a gente tem que cuidar que não é escuridão total. Não é largar lá num canto e nunca mais ver. Não, tem que ser próximo a uma janela, tem que pegar uma luz, nem que seja uma luz filtrada pela janela, mas não pode... A gente tem que entender isso, eu sempre falo para quem vai conversar comigo sobre isso. A gente tem nas mãos uma responsabilidade, porque a gente tem um ser vivo. Então, se a gente tem um ser vivo, a gente não pode simplesmente largar num canto e deu. A gente tem que cuidar, a gente tem que olhar, a gente tem que ver se está bem, a gente tem que olhar, observar. Então, se a gente quer realmente ter planta, a gente tem que ter responsabilidade com as nossas plantas. A gente tem que saber o que elas gostam. Tem um vídeo que a gente postou no canal que eu digo que antes da gente ter qualquer planta, a gente tem que estudar essa planta, como se fosse um animal de estimação. Se a gente vai comprar um cachorro, a gente vai comprar um cachorro, a gente vai ver qual é o melhor que se adapta à nossa casa, a gente vai ver o que ele gosta, a gente vai ver como cuidar, que tamanho ele fica, tudo isso. E as pessoas muitas vezes acham que a planta não é assim. Eu ganhei uma planta, larguei lá num canto. Não. Se eu ganhei uma planta, se eu comprei uma planta, eu tenho uma responsabilidade, é um ser vivo. Eu tenho que analisar o que ele gosta, se ela gosta de luz, se ela gosta de sol, se ela gosta de meia sombra, como é que é o substrato dela. E aí, Ana, que vem muitas pessoas com problemas com as suas plantas, muitas vezes, porque elas compram ou ganham a planta, ganha uma orquídea, coisa mais linda, né? Aí termina a floração da orquídea, a orquídea nunca mais dá flor. E aí ela vai lá e bota a coitada da orquídea fora, né? Mas as plantas têm um ritmo e têm um tempo. A gente não pode apressar a natureza. A gente tem que cuidar das nossas plantas e dos seres que vivem com a gente. E assim, ainda mais sobre o local melhor de colocar essas plantas, né? Que tinha uma pergunta ali. As plantas, elas vão se adaptando. Então, por exemplo, se a gente tem uma planta, essa planta aqui que eu falei antes para ti, que é a Votiopsis, que gosta de sombra. Até que distância da janela? Mais ou menos tem que ser em torno de 1 metro, no máximo 1 metro de distância. Tem que pegar uma luz bem boazinha, assim. Até, por exemplo, tu tem uma sala, tu tem uma mesinha de centro, tu coloca a planta ali dentro. Mas aí vai da análise do olho de cada um. Porque assim, eu falo muito nos meus vídeos que depende muito de cada lugar. Porque, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, né? Aqui no Rio Grande do Sul agora tá quente. Aí, às vezes, o dia tá quente, outro dia tá um frio de quase de 5 graus, aí daqui a pouco vai a 31. E aí, assim, tu tem uma planta que gosta de frio, vamos supor. Aí tu tá lá bem faceira no Rio Grande do Sul, a planta tá feliz da vida. Aí começa um calorão. Aí tu vai deixar a tua planta no sol, ela vai queimar. Porque ela não vai conseguir se adaptar a tempo. Então eu não posso dizer assim, a planta vai ser igual aqui. Onde tu mora, Ana? Eu moro em Pará de Minas. Eu tô 75 quilômetros de Belo Horizonte. E é quente aí? Quente e seco. Então, por exemplo, aqui não é tão seco. Aqui às vezes é quente, às vezes é úmido, depende muito. Nós temos as 4 estações bem definidas aqui no sul, né? Então, por exemplo, se eu disser para ti, coloca essa equivéria, eu vou pegar uma que gosta. Essa aqui, não é equivéria, essa aqui é sempre vivo. Coloca sempre vivo no sol, Ana. Pode colocar no sol. Aí tu vai lá e coloca e tá um calor horrível e ela queima. Aí tu diz para mim, mas tu falou para colocar no sol. Mas tudo vai do olho da pessoa. A pessoa tem que chegar, ela não pode do nada colocar no sol direto. Ela tem que fazer uma adaptação com a planta. Assim como um cachorro que mora em casa tem que se adaptar a morar em apartamento, tu vai ter que sair com ele para ele fazer cocô, fazer xixi, tu vai ter que conversar com ele. A planta também vai ter que fazer isso. A planta também tu vai ter que dar um tempo para ela se adaptar. Então, eu quero botar direto no sol. Bom, só vai botar no sol se a planta que tu comprou estava no sol na floricultura. Senão ela não vai, ela vai sofrer com estresse. E isso as pessoas muitas vezes não entendem. E aí, quando vem alguém lá na floricultura ou vem alguém me perguntar, eu sempre digo, depende do lugar que tu vai botar, tu vai ter que olhar a tua planta. Por exemplo, eu não tenho nenhuma aqui assim, porque não é porque as minhas... Mas assim, tem algumas plantas ficam estioladas, ficam pescoçudas, parece que elas ficam grandes. Procurando a luz.
procurando a luz. E aí a pessoa não sabe, ela me explicou uma coisa e não era. Não, calma, tu tem que ter paciência. As coisas têm tempo para acontecer. E mais uma coisa importante, as plantas também têm um ciclo de vida, elas não são eternas. Então, muitas vezes as pessoas, eu comprei não sei o que de ti e morreu. É uma planta, é vida. A vida tem um ciclo e a gente tem que respeitar esse ciclo. A planta, assim como o animal, assim como as pessoas, assim como todos os seres vivos, tem um início, o meio, o auge dela e o fim. Então, por exemplo, algumas plantas, eu não trouxe nenhuma aqui, mas algumas plantas, suculentas e outras também, a gente chama de monocárpicas, porque elas dão somente uma floração e depois da floração elas morrem. E aí a pessoa fica apavorada, mas não é para ficar apavorada, é o ciclo da planta. A planta sempre foi assim e ele encontrou uma forma de se adaptar dessa forma. Então não é a gente, eu cuidei tanto dela, ela morreu. Calma, era o ciclo de vida dela. E às vezes a gente coloca essa ansiedade toda nas nossas plantas e acaba que a gente fica frustrado porque elas não seguem o que a gente quer. Mas elas têm um próprio crescimento. E isso que eu falo muito quando eu falo nos meus vídeos. A gente tem que respeitar o que cada planta está nos falando. Mas eu não tenho tempo para cuidar disso. Bom, tu vai ter que arrumar um tempo para olhar para tuas plantas, porque elas são seres vivos. Assim como tu arruma um tempo para caminhar com o teu cachorro, para dar comida para o teu periquito, para fazer o que tu quiser com teus animais, né? Mas o mais legal da planta é que ela nos dá muito mais do que a gente a ela, né? A gente cuida, só dá o que ela quer, daqui a pouco ela vem com uma flor maravilhosa, ela vem com uma folhagem deslumbrante. Ana, olha isso aqui, esse aqui é Vera setosa aqui. Olha que coisa mais maravilhosa que tá isso aqui. Olha isso aqui. Lindo! Eu não separei esse filhote porque eu acho ela linda assim como ela tá. Eu acho ela maravilhosa. Essa aqui, que é o Sempervivum Pectorum, que é chamada de galinha choque pintinhos. Olha que coisa mais linda isso aqui. Olha aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha aqui. Cheia de filhotes. Por quê? Cada uma dessas é uma mãe potencial, mas ela não é mãe ainda ela é filha. Eu vou deixar ela ser filha mais um tempo. Depois, quando ela ficar maior, aí eu vou deixar ela ser mãe. Porque a gente tem que cuidar, a gente não pode querer que a planta seja um robozinho, né? Que faça o que a gente quer que ela faça. Ela tem um rendimento e a gente tem que dar adubo para ela crescer forte. A gente tem que cuidar o sol, a gente tem que cuidar o substrato, a gente tem que cuidar tudo sobre ela. Senão vai chegar o momento que ela pode acabar ficando triste, né? E, Ana, eu ando lendo muito ultimamente sobre energia, né? E eu acho que tu deve saber isso, mas assim, quando a gente tem uma energia legal, as plantas também vão seguindo essa energia. E isso é muito legal. Lá na floricultura, agora a gente não está recebendo por causa da pandemia, mas antes, quando as pessoas vinham com uma energia não tão legal, a gente já tentava fazer ela ficar toda feliz com as plantas, aí ela já ficava toda feliz. Porque a planta nos dá esse bem-estar. Tem muita gente que sai de momentos de nervosismo, de perdas emocionais ou de até depressões que são muitas vezes são curadas com a jardinagem, né? E isso é uma coisa muito, muito, muito legal. Fantástica. As coisas simples têm muito valor, né? Sim. E assim, a gente tem também lá no nosso canal o NPK orgânico que a gente ensina, que é feito com casca de banana, casca de ovos, café, pó de café e canela, né? Canela em pó para evitar fungos. E aí essa receita fez muito sucesso, assim, nem imaginava que ia ser tão bom. E aí as pessoas colocam em qualquer planta e dá super certo. E é uma receita que pode ser usada em qualquer planta, claro, tem todo um modo de fazer ali que não pode ficar tão forte, né? Mas é legal porque as plantas reconhecem, parece que elas estão vendo que tu tá cuidando delas. É muito legal. Vanessa, muito legal. Eu sou apaixonada. A gente pode falar que as suculentas coloridas, as clarinhas, exigem mais sol, né? Sim, geralmente, Ana, também não é uma regra, tá?
a gente tem que sempre estudar a planta. Por exemplo, tá? Eu vou te dar um exemplo. Essa aqui, ó. Essa aqui é a Calha argentea, maravilhosa, ó. Essa é aquela que eu mostrei antes. Essa aqui, se tu botar sol pleno, ela vai queimar. Ela gosta do sol da manhã. Se tu bota no sol... Ah, mas se eu tenho, tá bonita. Sim, porque tu fez a adaptação. Se tu for, por exemplo, coloca ele no sol da manhã, deixa um mês no sol da manhã. Aí depois coloca um pouquinho mais. E aí vai indo, pode ser até que ela se adapte se ela estiver no chão. Porque isso é outra coisa importante, Ana. As plantas, quando elas estão no vaso, elas têm uma adaptação. Quando elas estão no chão, elas têm outra adaptação. Então, muitas vezes a gente tem assim, mas essa aqui é a mini Jade, tá? Até fiz um vídeo há pouco no canal. Eu adoro essa planta, adoro de paixão. Ó, essa planta, ela é uma planta de sol pleno, tá? Se tu tem ela no vaso, ela não gosta de sol pleno. Por quê? Porque o calor que o vaso de plástico acaba segurando e o calor da própria terra pode queimar as raízes. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Mas se tu tem ela na rua, eu já vi gente plantando isso aqui na rua. A planta na rua. E ela tá linda e maravilhosa. Por quê? Porque ela tem lugar para as raízes se expandirem, ela tem quantidade de terra suficiente, não esquenta toda a terra. Isso é muito legal da gente entender. Vanessa, qual o substrato que você usa nas suas suculentas? Aí a gente lá na floricultura, a gente faz um substrato assim, ó. É bem simples. É 50% de terra adubada, aquela terra normal, a terra de jardim, terra não é nem... É uma terra pretinha, mas não é a terra preta, terra normal. E a gente mistura com casca de arroz carbonizada. A casca de arroz carbonizada, ela tem alto teor de carbono. Então, ela não deixa a terra se compactar. Então, eu uso, inclusive, para fazer o berçário, a casca de arroz carbonizada. Ela é fantástica. Ela é pretinha, assim, uns pedacinhos pretinho, e a gente mistura ali, fica... E assim, ó, não existe uma receita, como é que eu posso dizer? Que eu posso dizer só essa que funciona. Não. Então, assim, mas eu não tenho casca de arroz. Bom, então tu coloca vermiculita, tu coloca areia grossa, areia lavada, areia de construção, né? Não pode ser areia da praia, claro, né? Por causa do sal. Mas assim, ó, que a gente tem que entender que a gente tem que observar. Então, assim, mas eu fiz conforme tu falou e não deu certo. Bom, então, alguma coisa na tua terra não estava boa. O que eu sempre digo, que eu até já falei também, a terra, ela tem que ser, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, ela tem que ser, ó, uma terra que seja porosa, que tu faz assim, ela não fica grudada. Porque se é uma terra muito densa, ela não vai dar certo com suculenta. Mas tem outra coisa, Ana, que eu acho muito interessante. Às vezes a gente encontra suculentas em terras vermelhas. E as suculentas lindas e maravilhosas. Então, assim, é por isso que eu digo, a terra para suculenta é essa. Tá, mas eu planto em outro tipo e dá certo? Vai firme, vai na tua, vai com Deus, tá? Então, assim, a gente tem que fazer testes, a gente tem que observar. Então, nesse momento que se alguém que está nos assistindo agora quer começar o cultivo com suculentas ou com qualquer planta, tem que entender que a gente tem que fazer um laboratório, a gente tem que observar diariamente, a gente tem que olhar o que deu certo, o que não deu certo. Essa aqui gostou, essa aqui não gostou, essa aqui eu boto para um lado. Deu fungo nessa, então eu tiro do lado eu tiro de perto das outras. Então, assim, ó, não é algo que tu vá conseguir fazer de um dia para o outro. Tu vai observar, tu vai ler, tu vai entender, tu vai fazer testes, tu vai fazer uma série de coisas para chegar aonde tu quer. E muitas vezes a gente ainda erra, né, Ana? Ninguém é. Eu já perdi muitas plantas com tudo que eu já estudei, com tudo que eu já li. Eu já perdi. O ano passado deu aquele calor horrível aqui no sul, um calorão absurdo, assim, deu, sei lá, acho que umas 2 semanas de um calor absurdo. A gente perdeu muitas plantas, porque a gente tinha feito a estufa fechada com plástico, totalmente fechada. E aí as coitadinhas das plantas cozinharam ali dentro. E eu já tinha lido em vários lugares que o melhor da estufa era a estufa totalmente fechada. E eu, bom, então não é. Então foi um erro que eu fiz, mas a gente só fazendo que a gente vai aprendendo, né? E daí como você irriga? Qual que é a irrigação da sua suculenta?
Eu sempre vou. Deixa eu ver, essas aqui todas elas gostam mais ou menos da mesma. Deixa eu ver, uma que gosta de mais água é essa aqui, ó. Essa aqui, essa aqui eu tenho paixão. Olha que deslumbrante essa aqui. Olha isso aqui, olha isso aqui. Essa aqui é o colar de Maravilhosa. golfinho. Olha isso aqui. Se não parece os golfinhos, isso aqui eu Parece um fico golfinho. Colar de apaixonada. golfinho. E esse colar de golfinhos, eu coloco água nele todo dia. É uma suculenta e eu coloco todo dia e ele tá lindo e maravilhoso. Agora, as outras plantas, a maioria das plantas, eu só vou regar quando eu perceber que o solo está seco. Ah, mas como é que tu vai perceber? Bom, eu olho a cor do solo. Então, assim, ó, esse tipo de planta que eu tenho aqui, que tem essa pedrinha, quer ver? Vou ver se eu consigo mostrar ali. Essa pedrinha aqui, ó, que é uma pedra decorativa, eu sempre, quando eu vou olhar, eu abro um pouquinho e olho a terra. Por quê? As pedras auxiliam a suculenta a não perder a água para o ambiente, então elas mantêm a umidade. Só que muitas vezes a gente não enxerga, então a gente tem que fazer um teste, a gente tem que olhar. Essa aqui, por exemplo, ó. Vamos ver se eu consigo fazer sem derrubar aqui a areia. Ó, aqui, ó. Ah, não vai dar para ver, tá muito. Aqui dá Deu para pra ver, ver. né? Uhum. Aqui, por exemplo, amanhã eu já posso aguar ela, que eu vi que ela tá sequinha. Então, assim, a gente vai vendo pela cor, a gente pode pegar um palito de dente também e fincar, que é um testezinho que a gente faz no início, assim, quando a gente tem pouca suculenta, a gente não sabe muito bem olhar o solo, a gente bota um palitinho e faz que nem bolo, sabe? Quando sai molhado, a gente não bota água, quando sai seco, a gente bota. Porque muitas vezes a gente coloca água e a gente olha o solo e está seco e lá embaixo está úmido ainda. Aí a planta pode morrer porque ela vai apodrecer as raízes. Por isso a importância do substrato bem drenável, Você né? O irriga substrato. as suculentas de manhã ou à tarde? Eu costumo regar de tardezinha, depois que o sol se põe. Porque a gente tem que cuidar assim, ó. Se o sol, claro, a gente não tem, algumas a gente tem a sol pleno, mas a maioria dentro da estufa, né? Que tem uma proteção. Mas assim, ó, se a gente agoa quando está muito quente, na parte mais quente do dia, muitas vezes a terra está quente. Aí a gente bota água e acaba a água que a gente botou ficando quente e pode acabar machucando as raízes. Então, o melhor horário de aguar é ou de manhã bem cedinho, antes do sol começar a dar os primeiros raios, ou de tardezinha, depois que o sol mais forte já saiu. Esses são os horários melhores. Mas assim, ó, o que eu quero dizer para ti? Não tem, vamos supor, eu não tenho outro horário, só tenho de meio-dia porque é o horário que eu vou para casa, eu tô trabalhando, sei lá. Então, tu aguou de meio-dia, não vai deixar as coitadas sem água, tá? Só que o ideal é não aguar com elas no sol pleno, porque se for de meio-dia e tu aguar no sol pleno, aí tu pode queimar. E outra coisa interessante é a gente não aguar as folhas. A gente, é bom, até não podia ter trazido, a gente tem como é que se diz? De aguar. Uma. Borrifador, Borrifador eu não gosto muito, borrifador sai pouca água. regador. Regador. Aquele que tem um caninho comprido, sabe? Aí eu vou bem ali na raiz e molho com aquele regadorzinho. E daí eu sei que entrou água mesmo na raiz e não ficou nas folhas. Porque muitas folhas, as equevérias, essa aqui que eu mostrei, que eu adoro, que eu toda hora mostrando ela, a calha gente, ela tem a pruína, que eu acho que tu já deve ter ouvido falar, né? Provavelmente. Eu tenho A uma que tem pruína pruína. as equevérias têm bastante pruína. É as que mais tem, assim, o grupo aqui, a única que eu trouxe aqui tem pruína. E elas têm um pozinho branco. Esse pozinho branco auxilia a proteção contra predadores, excesso de água, tudo. Então, assim, ó, se a gente bota água em cima ou adubo em cima, ela vai manchar, porque a pruína, uma vez que ela sai, ela não volta. E aí a gente tem que cuidar dos nossos dedos nervosos, porque a gente vai lá e bota o dedo na planta. A gente não pode. Se a gente botar o dedo na planta, a pruína vai sair e ela não vai mais se recuperar. Claro, não vai morrer por causa disso, né? Mas é um cuidado que a gente tem que ter. Essa aqui, por exemplo, que eu mostrei antes, a setosa, essa aqui, ó, que é a Echeveria setosa, ela tem um monte de tricomas. E a gente entende também que não são pelos, tá? Eu até falei já num vídeo meu, quem tem pelo é mamífero.
as plantas não têm pelos, as plantas têm tricomas, tá? Então, ela é cheia de pelinho. Claro, a pessoa fala assim, né? Ah, não, ela tem tricomas. Isso aqui são muito semelhantes a pelos, ó. São estruturas especiais que as plantas têm, que são tricomas. Então, essa plantinha aqui, se ela pega água e fica armazenada a água nos tricomas, ela pode vir a apodrecer e chamar fungo ou, né, outro tipo de parasita. Então, e uma coisa também que eu gosto de falar, que assim, ó, as plantas suculentas, as pessoas costumam dizer, ah, é muito fácil cuidar de suculenta. Não é muito fácil cuidar de suculenta. Todas as plantas têm que ter um cuidado especial. Então, tu vai dizer para uma pessoa, ah, vou dar uma suculenta porque ela não gosta de planta. Então, tu não dá planta para ela, porque a suculenta vai morrer na mão dela, né? As suculentas são plantas, vamos dizer assim, mais resistentes, mas elas não são imortais, né? Como qualquer ser vivo não é imortal. Então, se a pessoa não gosta de planta, procura dar uma... Não dá, não dá planta para ela. Ou tenta fazer com que ela goste primeiro antes de tu dar, porque até cacto a pessoa pode matar, né? Porque cactus, se tu coloca um cactuzinho desses, que é muito resistente, coloca uma terra que não é muito porosa, ou coloca no ambiente úmido, ele vai morrer. Tu perguntou antes de onde colocar, né, Ana? Eu tô falando muito rápido, se tu quiser que eu dê uma acalmada. Não, só 220. Assim, ó, quando a gente faz, se a gente cuida, hoje domingo, às 16 horas, eu publiquei um vídeo sobre as plantas que podem ser usadas no quarto, e eu já publiquei outro de banheiro, então. As suculentas não são plantas ideais para ter no banheiro, tá? Porque as suculentas, quando tem essa umidade, esse vapor, elas podem acabar apodrecendo. O cacto é o que mais vai se ressentir nesse caso. Então, as suculentas, elas gostam de ambiente que tenha claridade, bastante claridade, né? Algumas um pouco menos, que nem aquelas duas que eu mostrei para vocês, mas a maioria com bastante claridade. E ambientes que sejam bem arejados. Então, assim, ó, eu não posso ter uma suculenta num quarto que eu nunca vou, no escritório que eu nunca vou. Não. Então, tu não bota lá, coitadinha, né? Não vai ter nem ninguém para olhar para ela. Tu bota ela num lugar que tenha uma janela próxima, que tu estejas próximo para ver se ela tá bem, se ela não tá. E o que mais me deixa triste, Ana, quando eu vou para algum lugar, antes da pandemia, que a gente saía, eu vi aquelas plantas lindas e maravilhosas, esquecidas num canto, e aí dá uma pena, né? Porque elas são lindas e as pessoas muitas vezes não têm noção do quão maravilhoso é esses seres, né? Esses seres fantásticos, só falta falar com a gente, né? E mais uma coisa que eu queria falar sobre os vasos. Tem muita gente que gosta de vaso de barro, né? Eu gosto de ser mais natural. As suculentas não gostam muito de vaso. Na verdade, depende também, tá? Eu tenho essa aqui, ó, que ela está num vaso de barro, mas eu coloco muita água nela. Porque o vaso de barro, ele suga, como ele é poroso, a planta acaba muitas vezes perdendo água no vaso. Então, se a gente tem mesmo uma suculenta no vaso de barro, a gente tem que ter um cuidado para que ela não fique com falta d'água. Porque o vaso de barro costuma retirar a água como ele é poroso, retira a água da terra, né? Mas seria... Deixa eu ver o que mais... Vai perguntando aí. O quê? Adubação. A adubação, eu coloco o nosso NPK orgânico uma vez por mês nas suculentas. E a gente tem que cuidar assim, ó. As suculentas costumam entrar em dormência, não todas também, tá? Como a biologia é fantástica, não existe regra sem exceção. Não tem como eu dizer todo mundo é assim, todo mundo é assado. Então, a maior parte das equivérias passam pelo processo de dormência nessa fase do inverno. Então, muitas delas, não é que elas fiquem feias, elas simplesmente param de crescer uns 2, 3 meses. A gente não coloca adubo nessas plantas. Mas como é que eu vou saber? Bom, daí tu vai ter que pesquisar, cada espécie tem o seu jeito, tá? Que nem essa echeveria setosa aqui, ó, ela tá linda e maravilhosa, ela não tá passando pelo processo de dormência. Essa aqui, por exemplo, ó, que é a Vortiopsis, está até com uma flor
também não está passando pelo processo de dormência. Agora, essa lute aqui, ó, essa Echeveria lutea maravilhosa. Olha que coisa linda isso aqui. Essa Echeveria lutea, olha que coisa linda. Essa Echeveria lutea, ela já está começando a acordar de novo. Ela ficou em estado de dormência. E aí, lá na floricultura, eu tenho separadinho aquelas que entram em estado de dormência para não colocar adubo. Porque é como se ela estivesse dormindo. Então, tu vai dar comida para ela dormindo? Não, tu vai deixar ela dormir, né? Então, se ela está dormindo, tu não aduba. Quando ela acordar, aí tu vai dar adubo para ela. E ela vai vir com pedão floral, ela vai vir linda e maravilhosa, vai crescer mais, vai ficar feliz da vida. E o que você faz para propagar? Ah, muito bom. Assim, ó, tem várias formas de propagar, né? Aqui, por exemplo, essa Echeveria que eu mostrei antes, ó, ela dá os filhotes do lado, ó. Então, todas elas são filhotes que eu posso retirar. Eu ainda não retirei porque eu acho ela coisa mais linda assim, né? Mas eu posso, essa aqui, deixa eu pegar uma que tá maior. Essa aqui, ó, já está em tamanho de retirar. Então, posso retirar e botar num vaso. Então, essa é a forma que a gente faz a propagação pelas plantas filhas que nascem na planta mãe. Echeveria é muito comum acontecer isso. Aqui, nessa Echeveria aqui, ó, que é a Blue Prince, também, ó, ela tá com filhotinhos, ó, ela tá com filhotinhos aqui, ó. Então, ela tá vindo filhotes, eu posso retirar também. Essa aqui eu vou ter que retirar antes porque ela tá meio compridinha. Agora, muitas plantas, eu vou mostrar aqui para ti que eu trouxe um berçário para mostrar. Não sei se eu vou conseguir mostrar, porque senão vai cair tudo. Olha só, aqui, ó. Vou pegar uma para mostrar. Quer ver, ó? Olha isso aqui, Ana. Olha isso aqui. Ai, que gracinha! Olha só, parece um bebezinho. É muito fofo. Aqui, ó. Eu tenho berçário que eu boto assim dá para enxergar, né? Ó, eu boto, não precisa ter assim, eu não tenho nada para fazer berçário, eu tenho que comprar. Não compra nada, pega até um prato da tua casa, pega uma bandeja usada, pega uma, sei lá o que tu vai botar fora, pega uma caixa de ovo, pega o que tu quiser. O importante é que tu coloque um pouquinho de terra e coloque a folha deitadinha em cima. Tem algumas pessoas que enterram, pode também enterrar um pedacinho, mas ela vem de qualquer jeito. Olha ali, olha que coisa mais linda, ó. A propagação por folhas. Olha isso aqui. Olha a gente pode fazer, então, por folha, estaca de caule, semente, ou então pelas essas brotações novas, né? Divisão de toceira também. A semente é mais difícil. Eu já andei comprando uma semente suculenta e não deu certo. Eu acho muito difícil encontrar sementes de locais que realmente seja aquilo, né? A gente comprou uma vez num site da China, inclusive, não veio nada. Nasceu só umas outras coisas lá, não era suculenta. E assim, ó, Ana, tudo vem da observação, né? Então, por exemplo, eu sei que a minha planta fica mais bonita quando eu coloco ela para dar o filhotinho na folha, né? Porque que nem essa aqui, ó, a setosa. Ela dá tanto por folha quanto por brotação lateral. Mas eu acho mais bonito quando ela dá por folha. Beleza, tu não vai arrancar as folhas da tua planta. Mas se tiver uma folha mais da base, tu arranca, só que tu tem que cuidar. Deixa eu ver se eu consigo arrancar uma para te ver aqui. Aqui, ó. Olha essa aqui. Essa é a Graptopetalum paraguaiense, ó. Tá vendo que aqui tem uma folha? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó. Aqui, ó. Tem uma folha que não tá bem direitinho, ó. Ela tá quase... Essa aqui, tá quase caindo. Como eu faço para retirar? Eu vou fazer um movimento assim, ó. Já retirei. Eu não posso puxar, não posso macerar. Eu tenho que ter essa parte aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem de pertinho. Vou pegar uma folha. Aqui, ó. Eu tenho que ter essa parte. Aqui, né? Essa parte aqui bem preservada, porque é daqui que vai nascer o brotinho. Aí, se eu tiver ele meio macerado, às vezes dá certo, mas muitas vezes não dá. Então, o que eu faço? Eu coloco em cima desse meu coisinha aqui, do meu berçário e deixo. Olha essa aqui, ó. Olha essa. Ela já... Vou pegar a folha branca de novo, peraí. Aqui, ó. Ela já absorveu todos os nutrientes da folha. Ó, a folha tá bem sequinha.
era uma folha bem cheinha de líquido, ela tá sequinha porque a plantinha já sugou dela. Essa aqui é uma calancói, tomentosa, a orelha de gato, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ir observando. Os cactos, eles não vão ser por folha, porque o cacto tem uma adaptação que a folha é transformada em espinho, né? Então, eu não tenho como pegar um espinho e vir uma outra plantinha. Então, muitos cactos, ó, eles dão por brotações laterais. Olha que lindo esse aqui, ó. Cada um desses aqui é muito fofo, isso aqui é muito fofo. Cada um desses aqui é um filhotinho potencial. Eu tiro ele, deixo ele secando um pouquinho, já posso botar na terra, tá? Outra coisa que tem que cuidar muito, a questão de secar. Se a gente faz uma estaquia, principalmente nessas plantas suculentas, a gente corta um pedacinho da crássula, corta um pedacinho dessa aqui, por exemplo, né, dessa Sabine Jade, Portulacarata. E eu já quero, estou numa ansiedade, já quero botar no solo. Dá um tempinho, espera um pouquinho. Tem gente que usa canela para cauterizar. Eu, às vezes, uso canela, às vezes eu deixo para a natureza. Eu deixo ela sozinha ali, daqui a pouco ela cria aquela pelezinha, aquela proteção, já coloco na terra. Então, tem que cuidar, porque muitas vezes a gente coloca direto na terra e ela acaba morrendo porque ela está ainda com uma ferida, né? Porque ela tem uma ferida. Ela foi destacada da planta mãe, ela ficou com uma ferida, tá? Deixa eu ver o que mais vai perguntando aí. O que acomete de praga e doenças suculentas? A suculenta, o que mais... São duas coisas que mais vem na suculenta. As cochonilhas, né? Nós temos um vídeo que é um inseticida caseiro bem simples, com óleo e detergente que a gente faz. E a gente passa e as cochonilhas morrem. E o fungos, são os dois principais. A cochonilha, ela vem... Os pulgões também. A cochonilha, ela vem geralmente na folha, tá? Ou no caule. Aqui tem uma... Olha aqui que eu achei uma lesma. Achei agora. Tá. A cochonilha vem nas folhas e no caule. Pode tanto ter no caule quanto nas folhas. E a cochonilha é um pozinho. A minha não tem nenhuma, tem cochonilha aqui. Mas ela tem vários tipos de cochonilha. Tem aquela que é uma carapaça, que é um pouquinho mais escurinha e mais difícil de combater. E tem uma que parece um algodãozinho branco. As duas são insetos, né? Os insetos, eles têm uma proteção. Eles têm um exoesqueleto, que é um esqueleto externo que protege eles. E eles têm um órgão bucal que eles ficam grudados na planta e ficam retirando o nutriente dela. Por isso que elas são tão prejudiciais. Quando a gente faz esse inseticida com óleo e com óleo, detergente e água, o detergente vai fazer com que, e o óleo, os dois juntos, vão fazer com que a cochonilha não consiga se grudar mais. E aí ela acabar caindo. Mas não é assim usar uma vez e está tudo certo. Tem que usar várias vezes para poder ter resultado. E muitas vezes tu não consegue tirar tudo da planta. Tá? Eu já perdi algumas suculentas o ano passado por cochonilha. E eu fiz tratamento e não deu. Então, assim, ó, nós temos que entender que nada é 100%. Tem vezes que a gente vai perder a nossa plantinha, infelizmente, mas é natural. E os pulgões, eles atacam mais a parte mais mole da planta. Então, por exemplo, uma folhinha que está nascendo, um brotinho, os pulgões vêm. E também é mais fácil de combater do que a cochonilha. E os dois vêm porque alguma coisa está ruim com a tua planta. Então, assim, a gente tem que cuidar quando tem, por exemplo, tá? Tem formiga na tua planta. A formiga vai porque ela come cochonilha. Tá? Ou come pulgão, ou ela tem uma relação harmônica com o pulgão, que ela faz o pulgão meio de escravo. Tem uma relação harmônica desarmônica na biologia, alguns autores consideram harmônica. Ela faz o pulgão, ela retira o líquido, o pulgão faz a retirada do líquido da planta, e a formiga, como se fosse uma quase escravidão do pulgão. Ela segura o pulgão e ela vai criando o pulgão. Tá? É bem interessante. Mas, enfim, por que a formiga chega até a planta? Se não for formiga cortadeira, se for aquela formiga pequenininha de açúcar,
ela não vai comer a tua planta. Se for a cortadeira, sim, ela come e destrói tudo. Mas normalmente nas nossas plantinhas não tem a cortadeira, tem aquela menorzinha, pequenininha. Aquela não vai para comer a planta, ela vai para comer o parasita. Então, se tem formiga nessa planta, não é a formiga, não é o problema, né? Tem um outro problema acontecendo ali. Ou tem pulgão, ou tem cochonilha, ou tem percevejo, ou tem alguma outra praga. E essas pragas só vêm à tua planta se tiver algum problema de nutrição. Então, é como se a gente pensasse como um animal, né? O animal não comeu, o cachorrinho não comeu a ração, tá ruinzinho, ele vai ficar doente mais vezes, ele vai ficar doentinho, ele vai ficar, sei lá, com vermes, com alguma coisa. A mesma coisa nós também, quando a gente não come o suficiente, quando a gente não dorme o suficiente, quando a gente não tem a nossa saúde, geralmente a gente fica O que você gritado. coloca pro pulgão? Só água com detergente? O pulgão é a mesma coisa que a cochonilha, é água, detergente e óleo. E o fungo? O fungo é canela. Porque assim, ó, o fungo, ele vai para a plantinha quando o substrato está muito úmido, porque o fungo gosta de calor e umidade, tá? Se tu tem a tua planta num lugar que não seja muito úmido, seja só quente, ele não vai vir. Ele só vem se tiver umidade e calor. E os fungos são esporos, né? São seres, podem ser microscópicos ou ter várias células, né? Mas eles liberam esporos. E esses esporos, quando encontram um ambiente positivo para eles, eles se instalam. Então, por que eles se instalam? Porque tinha alguma outra planta ao redor que tinha fungo, por isso que a gente tem que retirar quando a gente vê que alguma planta está doente, como se fosse um hospital, né? A gente vai retirar o doente de perto dos saudáveis, porque ele pode contaminar. Então, a gente retira a plantinha com fungo das outras plantas, porque o fungo, por esporos, o vento pode liberar esses esporos. E Como aí que pode você usa canela, Vanessa? Eu uso na folha que tem fungo e na raiz também. E aí eu faço outra coisa. Quando a planta tem fungo, por exemplo, esses dias uma jade minha estava com fungo. Eu peguei ela, retirei ela do restante das outras, troquei todo o substrato dela, peguei um outro substrato, coloquei canela no substrato, que auxilia também a matar o fungo. Canela em pó que você joga? Canela em pó com açúcar. Canela em pó. Sem açúcar, senão dá uma confusão, vem formiga aí, né? Então, canela em pó eu misturo junto ali e aplico canela no local onde tem o fungo. Se for uma tomada de fungo, eu retiro todas as folhas que estão com fungo. Porque às vezes a canela não é suficiente. Se o fungo está em muitas folhas, a canela não vai ajudar muito, só vai ajudar nas raízes. Você dilui a canela em água e borrifa ou não? Na raiz, não. Na raiz eu misturo com a terra, daí ela em pó mesmo. Depende, Ana, depende. Se é uma planta maior que tem mais fungo, eu boto a canela pura. Se é pouquinho, eu borrifo com água. As duas coisas eu faço, as duas coisas dão certo. Vamos abrir um comentário? Fantástico! Vamos! Tá gostando? Você é fantástica, eu tô até assim, ó. É tão diferente as coisas do sul, não é? Sim. Aqui. E tu tá achando que eu tenho sotaque, Ana? Demais! Eu amo! Tô aqui. Eu vejo aqueles cantores, você já viu aquele negócio de ídolos, que tem um gordinho que é do sul? Você já viu ele? Já vi. Fala igualzinho. Não, e a gente acha que não tem sotaque. Primeiro mundo, né? Eu acho o sul primeiro mundo. Vamos ver se tem alguma pergunta aí pra gente responder. Um local à parte do Brasil, Vanesca. Ó, o pessoal amou, lindas suculentas, maravilha. Eu vou convidar eles para se inscreverem no canal lá no Yuca Plantas, lá no YouTube. Nós temos um canal agora, já deve estar com 240 mil, mais ou menos, inscritos. Aí a gente achou até que não, a gente ficou muito feliz, né? Que cresceu bastante, a gente agradece bastante. E aqui no Instagram a gente está com, eu não sei se 3 mil, 4 mil inscritos, não é muito, mas eu gostaria que você se inscrevesse. E pessoal, bom aqui no Instagram.
fantástica, uma pessoa que realmente conhece de plantas, vocês vão aprender muito. Se inscreva aqui no Instagram dela, no YouTube, tudo é Yuca Planta, lá é Yuca Yuca Plantas. Planta. Lá em Yuca Plantas, isso. Nós temos vídeos todas as quartas, sextas e domingos. Todas as semanas nós temos 3 vídeos. E sempre, cada vídeo é um tipo de planta. Por exemplo, às vezes é lista, né? Lista de 10 plantas, que nem hoje foi 10 plantas para banheiro. Mas já fiz 10 plantas para sol pleno. Mas em todos os meus vídeos... A live vai cair, tem uma pessoa querendo saber se pode usar álcool isopropílico para combater a cochonilha. Ah, pode. Eu fiz um teste com isopropílico e deu certo. Só que eu acho que não precisa, porque ele é um pouco mais difícil de encontrar, né? Então eu acabo nunca usando. Eu usei uma vez, deu certo, mas eu prefiro usar aquele mais comum, que é detergente, água e óleo, que dá certo também. Mas eu já fiz com isopropílico, dá certo. Você estava falando uma coisa, fala, eu te cortei, Vanessa. Eu não me lembro, mas deixa eu ver se eu me lembro. Eu estava falando que todos os meus vídeos eu sempre falo que depende do lugar que tu mora. Então, às vezes aqui para o sul, uma planta para ir para o sol, não é a mesma planta que tu vai usar aí na tua cidade, né, Ana? Porque aí, de repente, é mais seco, de repente, não é tão, tu não tem tanta disponibilidade de chuva, não tem chuva suficiente, ou o ambiente é seco. Então, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar quando a gente pensa em plantas. A gente sempre tem que cuidar que a planta é um ser vivo e merece atenção e carinho. E se a gente tem amor pelas plantas, eu tenho muito amor. Mas assim, tu também gosta, né, Ana, de plantas? Mas assim, as plantas te devolvem, é muito legal. Porque assim, eu converso com as minhas plantas. Alguma que tá meio ruinzinha, eu boto do lado de uma que tá bonitinha. Vamos lá, vamos fazer amizade. Energia, não é que elas vão entender e vão responder, ainda bem que elas não respondem, né? Se elas responderem, tem alguma coisa errada. Mas assim, é a energia que a gente dispensa, é o cuidado, é aquela vibração positiva que a gente passa para elas, que elas sentem também, porque elas são seres vivos, né? Todos nós somos seres vivos. E elas passam para a gente também, né? Passam também. É muito bom. É muito bom. É uma do pessoal, a live vai cair. Já vai cair. É 1 hora, né? Como passou rápido. Deus te pague muito. Então... Você foi maravilhosa. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Eu gosto muito de ver suas lives também. Dessa semana tem bastante coisa legal, né? As suas lives. Então tá. Muito obrigada pela presença de todos. Fico muito feliz pelo convite. Ana, também queria convidar para ti um dia fazer um vídeo comigo no YouTube, né? A gente podia fazer, né? Vamos que vamos. Espero que todos tenham gostado, que vocês possam ter aprendido alguma coisa e ao longo da semana sempre vai ter novidade nos nossos vídeos do YouTube. Muito obrigada. Pessoal, obrigada a cada um de vocês pela companhia. Feliz semana. Vamos agora descansar para amanhã a gente ter uma semana aí bem alegre, em paz e produtiva, né, Vanessa? Isso aí, será. Com certeza. Um beijo. Tchau, gente. Fica com Deus. Até amanhã. Valeu, Até amanhã. Vanessa. Obrigada, Ana.